Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem ganhado força e não sai da boca dos torcedores mais antenados. Pedro, o centroavante que se tornou símbolo de gols e presença diária no Flamengo, estaria de malas prontas para o Palmeiras. Fontes não confirmadas indicam que a negociação estaria avançada e que o clube paulista teria feito uma proposta irresistível, capaz de balançar qualquer camisa de estrela. É impossível ignorar a magnitude de um movimento desses, porque Pedro não é apenas mais um jogador, ele é um nome que carrega história recente de títulos, gols decisivos e momentos inesquecíveis dentro do Maracanã. A torcida do Flamengo, acostumada a idolatrar cada finalização certeira do atacante, já se divide entre a incredulidade e a aceitação, enquanto a diretoria do clube rubro-negro parece estar em um dilema estratégico, ponderando o peso financeiro e esportivo de uma possível saída. Por outro lado, o Palmeiras, sempre atento a oportunidades de ouro, não esconde a intenção de reforçar seu ataque com um jogador que agrega tanto qualidade técnica quanto presença de mercado. É um movimento que, se confirmado, promete mexer profundamente com a narrativa do futebol brasileiro, impactando não apenas os clubes envolvidos, mas toda a dinâmica do campeonato, criando um cenário de expectativas e especulações que ninguém quer perder de vista. A possível transferência de Pedro para o Palmeiras não é apenas uma troca de camisa, mas um choque de realidade para torcedores e comentaristas esportivos. O Flamengo perderia um atacante que combina força física, oportunismo e faro de gol, atributos que o tornaram protagonista em partidas que decidiram títulos importantes. Ao mesmo tempo, o Palmeiras ganharia um nome que pode transformar a forma de jogar do time, oferecendo alternativas táticas para o treinador, que sonha com um ataque mais letal e imprevisível. Nos corredores da imprensa esportiva, analistas já começam a dissecar o impacto de uma negociação desse porte, especulando sobre adaptações necessárias, entrosamento com companheiros e até o efeito psicológico sobre rivais de longa data. Entre torcedores, surgem debates acalorados nas redes sociais, com comparações históricas e questionamentos sobre a lealdade e o timing da transferência. Alguns argumentam que Pedro chegaria ao Palmeiras em um momento perfeito para se consolidar como referência, enquanto outros não conseguem imaginar o Flamengo sem seu artilheiro de confiança, o que aumenta ainda mais a aura de mistério em torno do rumor. Em um cenário em que rumores podem se transformar em manchetes a qualquer momento, a possibilidade de Pedro trocar o Flamengo pelo Palmeiras se torna o assunto mais comentado, capaz de gerar repercussão dentro e fora das quatro linhas, alimentando teorias, palpites e até previsões sobre o futuro do futebol brasileiro. Especular sobre a ida de Pedro para o Palmeiras envolve também analisar questões financeiras, estratégicas e emocionais. Fontes próximas à negociação indicam que o clube paulista estaria disposto a investir pesado, oferecendo não apenas um salário atraente, mas também bônus por desempenho e visibilidade em competições internacionais. Para o Flamengo, a tentação de lucrar com uma negociação dessa magnitude é enorme, principalmente considerando o equilíbrio entre manter um elenco competitivo e lidar com questões de contrato que podem se tornar complexas em pouco tempo. No meio disso tudo, Pedro emerge como protagonista de uma novela que ainda não tem roteiro definido,
sendo alvo de atenção constante de jornalistas, comentaristas e, claro, torcedores ansiosos por qualquer sinal de confirmação. Cada passo, cada palavra dita por representantes de clubes ou pelo próprio jogador é minuciosamente analisada, criando uma atmosfera de tensão e expectativa que se assemelha a capítulos de séries esportivas. Nesse contexto, a especulação não é apenas sobre o jogador, mas sobre a repercussão cultural e emocional que sua possível transferência teria, tornando o rumor algo maior do que um simples movimento de mercado, mas sim um evento capaz de redefinir a percepção de times, torcidas e até de rivalidades históricas. O impacto de uma saída de Pedro do Flamengo vai além do campo e da tabela de classificação, atingindo também a construção da identidade do time. Durante anos, o centroavante se consolidou como referência técnica, referência emocional e referência de marketing, sendo peça-chave não apenas nos jogos, mas também na relação com a torcida e com patrocinadores. Um rumor de transferência para o Palmeiras mexe com essas camadas, provocando questionamentos sobre continuidade de projetos, renovação de elenco e até sobre a filosofia de contratação do Flamengo. A especulação também alimenta narrativas de rivalidade, já que um dos maiores ídolos rubro-negros poderia vestir a camisa de um adversário histórico, um movimento que naturalmente provoca reações extremas e discussões acaloradas nas redes sociais. Entre especialistas, surgem análises sobre como Pedro se adaptaria ao estilo de jogo do Palmeiras, quais seriam as mudanças táticas necessárias e o efeito que teria sobre a confiança do elenco. Cada rumor é interpretado, cada detalhe é exagerado e cada opinião é compartilhada, criando uma espécie de novela esportiva que mantém todos os envolvidos em estado de alerta, ansiosos pelo desenrolar dos acontecimentos e prontos para reagir ao menor indício de confirmação. O mercado da bola sempre foi terreno fértil para especulações. Mas casos como o de Pedro atingem outro nível. Quando um jogador de renome é associado a um clube rival, a atenção se intensifica e a análise vai muito além do técnico, passando pela percepção de torcedores, pelo impacto em patrocinadores e até pelo clima dentro do vestiário. Rumores como este geram debates intermináveis sobre ética esportiva, timing de transferências e ambições pessoais, com cada torcedor projetando cenários possíveis, desde a adaptação perfeita até crises de relacionamento com antigos companheiros. No meio disso, a figura de Pedro se torna quase mitológica, simbolizando tanto o sucesso quanto a vulnerabilidade de um jogador em movimento, alguém que pode transformar realidades e alterar estratégias de times consolidados. A especulação, portanto, não é apenas sobre o destino do atleta, mas sobre os efeitos colaterais que acompanham cada negociação de impacto, criando um ambiente de expectativa constante, palpitações de torcida e repercussões midiáticas que se estendem muito além do gramado, tornando cada comentário e cada postagem nas redes sociais parte de uma narrativa maior e sempre em evolução. Enquanto o rumor se espalha, a pressão sobre as diretorias aumenta. Flamengo e Palmeiras se veem no epicentro de uma história que mistura mercado, emoção e estratégia, onde cada decisão é observada de perto por milhões de pessoas. O jogador, por sua vez, assume papel central de um enredo em que suas palavras, gestos e escolhas podem desencadear reações em cadeia, afetando desde a composição do elenco até o humor da torcida. A especulação se transforma em palco, onde jornalistas, comentaristas e influenciadores disputam espaço para interpretar cada detalhe, cada sinal,
cada movimentação nos bastidores. A narrativa é moldada tanto pelaquilo que é dito quanto pelo que é omitido, criando tensão, expectativa e curiosidade. No meio disso, Pedro permanece como protagonista de um rumor que é capaz de mobilizar um país inteiro em torno da possibilidade de mudança. Lembrando que no futebol, mais do que resultado, o que move paixões é a história que se constrói. E nesse caso, o enredo envolve emoções, rivalidades e a eterna busca por conquistas. Tudo centrado em um jogador que, se realmente trocar o Flamengo pelo Palmeiras, terá sua carreira e legado marcados por um capítulo inesquecível. A possível ida de Pedro para o Palmeiras também reacende debates sobre identidade e pertencimento no futebol brasileiro. Torcedores, analistas e comentaristas não param de especular sobre o impacto psicológico de uma transferência desse porte, imaginando como o jogador lidaria com a pressão de assumir um papel de destaque em outro clube e, ao mesmo tempo, lidar com a memória afetiva deixada no Flamengo. A repercussão nas redes sociais é intensa, com memes, teorias conspiratórias e palpites variados sobre a negociação, enquanto especialistas tentam analisar a viabilidade financeira e esportiva de um movimento que pode se tornar um marco histórico para ambos os clubes. Alguns acreditam que Pedro, ao se tornar peça central do ataque do Palmeiras, poderia se reinventar, experimentando um estilo de jogo mais dinâmico e até expandindo suas habilidades táticas. Enquanto outros questionam a adaptação a uma nova filosofia e a aceitação do público, que nem sempre recebe bem ídolos vindos de rivais. O rumor também cria uma narrativa de suspense, pois cada declaração, cada reunião e cada foto em bastidores é interpretada como indício de progresso na negociação, mantendo torcedores, jornalistas e influencers em constante expectativa, ansiosos pelo próximo capítulo dessa novela futebolística. Além do impacto emocional, o rumor envolvendo Pedro coloca em discussão questões de mercado, contratos e negociações estratégicas. O Palmeiras teria, segundo especulações, oferecido um pacote que combina salário elevado, bônus por desempenho e oportunidades de visibilidade internacional, elementos que podem seduzir qualquer jogador de destaque. Por outro lado, o Flamengo se encontra diante de uma situação delicada, ponderando entre manter um ídolo no elenco e aproveitar a chance de lucrar com uma transação significativa, que poderia abrir espaço para investimentos em outras posições e jovens talentos da base. A especulação sobre Pedro não é apenas sobre futebol, mas também sobre a gestão de clubes, decisões financeiras e o equilíbrio entre resultados imediatos e projetos de longo prazo. Enquanto o rumor cresce, cada movimento é acompanhado de perto, com torcedores criando cenários hipotéticos, imaginando o impacto em confrontos futuros e questionando como o jogador se encaixaria em um esquema tático diferente. A tensão e o suspense se intensificam, tornando a negociação um espetáculo paralelo, onde emoção, estratégia e expectativa se entrelaçam em um enredo de proporções nacionais. No campo esportivo, a especulação sobre Pedro influencia diretamente a composição das equipes e a preparação para próximos confrontos. Treinadores, analistas e preparadores físicos começam a planejar diferentes cenários, ponderando sobre ajustes táticos caso a transferência se confirme ou seja negada. Para o Flamengo,
A saída do centroavante exigiria a reavaliação de estratégias ofensivas, aproveitando outros talentos do elenco ou buscando novas contratações, enquanto o Palmeiras poderia redesenhar seu ataque, explorando combinações inéditas e potencializando a presença física e técnica de Pedro. Essa análise detalhada, porém, ainda se encontra no campo da especulação, alimentando debates sobre o que seria mais vantajoso para ambos os clubes. Torcedores participam ativamente dessa construção narrativa, comentando possibilidades, comparando desempenhos históricos e imaginando confrontos futuros, enquanto jornalistas transformam rumores em pautas constantes, elevando a ansiedade e o engajamento em redes sociais. Nesse contexto, a narrativa sobre Pedro ultrapassa a simples transferência, tornando-se uma história complexa de estratégia, emoção e expectativa que captura a atenção de toda a comunidade esportiva. Outro aspecto fascinante da especulação envolve o efeito psicológico nos jogadores e na torcida. Pedro, ao ser associado ao Palmeiras, se torna protagonista de uma narrativa carregada de emoções, rivalidades e expectativas elevadas. Entre colegas de elenco surgem questionamentos sobre motivação, hierarquia e química dentro do time. Enquanto a torcida observa atentamente cada sinal, cada gesto e cada declaração, interpretando-os como pistas sobre a decisão final. A mídia esportiva amplifica cada detalhe, criando um ciclo de rumor e expectativa que se retroalimenta, tornando cada notícia, cada especulação e cada análise parte de um enredo maior. Essa dinâmica gera discussões acaloradas, provoca teorias sobre os bastidores e mantém o tema em destaque, mostrando que, no futebol, rumores bem construídos têm tanto poder quanto resultados concretos, principalmente quando envolvem jogadores com a visibilidade e importância de Pedro. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Enquanto isso, a discussão sobre rivalidade ganha nova intensidade. A simples possibilidade de Pedro vestir a camisa do Palmeiras provoca reações apaixonadas de torcedores do Flamengo, que não conseguem imaginar um ídolo em um time adversário. E, ao mesmo tempo, desperta entusiasmo na torcida paulista, que sonha com gols, títulos e conquistas ao lado de um atacante de alto nível. Especialistas em esportes e comentaristas já começam a traçar cenários, analisando como a transferência poderia afetar confrontos diretos, tabelas de classificação e estratégias de longo prazo. As redes sociais viram arenas de debate, onde torcedores compartilham vídeos, estatísticas e opiniões, enquanto jornalistas tentam separar fatos de especulação, criando uma narrativa coletiva que mantém todos engajados e atentos a cada desenvolvimento, reforçando o caráter sensacional da notícia. O rumor também tem implicações para marketing, imagem e patrocínio. Pedro é um nome de peso, capaz de atrair visibilidade, aumentar engajamento e gerar novos negócios para qualquer clube. A especulação sobre sua transferência movimenta não apenas o mercado esportivo, mas também comercial, pois marcas e patrocinadores começam a calcular impacto, público-alvo e retorno sobre investimento em cenários futuros. Essa dimensão adiciona outra camada à narrativa, transformando um rumor aparentemente simples em um fenômeno que combina esporte, estratégia, mídia e economia.
Cada movimento do jogador e cada sinal do clube ganham interpretação detalhada, alimentando expectativas e mantendo o público conectado, enquanto a novela sobre Pedro e seu destino se desenrola como um enredo cheio de tensão, surpresas e possibilidades infinitas. Por fim, a especulação sobre Pedro transcende o campo e se torna narrativa cultural, refletindo paixões, rivalidades e histórias pessoais de milhões de torcedores. O rumor é, acima de tudo, uma construção coletiva de expectativa, desejo e emoção, onde cada comentário, cada postagem e cada análise contribuem para o desenvolvimento de uma trama que prende atenção e desperta discussões acaloradas. A iminente possibilidade de um centroavante icônico do Flamengo se tornar destaque no Palmeiras transforma simples notícias em acontecimentos de grande repercussão, capazes de moldar opiniões, influenciar decisões e alimentar o espírito competitivo que move o futebol brasileiro, mostrando que, às vezes, os rumores têm tanto poder quanto gols e títulos. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.